Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo uma experiência que eu tive recentemente, que às vezes vai servir para você que vai assistir esse vídeo, como serviu e está servindo para mim. Dias atrás nós tivemos, uma oportunidade de trazer um palestrante lá de São Paulo para palestrar para nós na nossa igreja. E aí, esse moço, ele trouxe alguns livros e dentre eles, ele fez a apresentação desses livros e dentre eles tinha um livro que me chamou a atenção, né? E eu falei, rapaz, eu vou comprar esse livro, porque esse título, esse assunto chamou minha atenção. Eu gosto desse assunto. E o assunto era empreendedorismo. Aí, quando ele falou aonde estava, eu fui lá, comprei o exemplar do livro e voltei para o meu lugar. Esse dia eu estava recepcionando as pessoas, na entrada ali do prédio, e ali eu retornei para o meu lugar com um exemplar do livro na mão, que é esse aqui, ó. É esse livro aqui, certo? Por sinal, um livro muito bom, eu recomendo, que fala sobre empreendedorismo. E aí tinha uma pessoa do meu lado, um colega, ele estava ali do meu lado já há algum tempo, e aí quando ele viu eu chegando com esse exemplar de livro, ele me viu, eu não mostrei para ele, mas ele me viu eu chegando com o livro, aí ele falou assim, ué, para que esse livro aí? Aí eu falei, ué, para mim ler, ué. Aí ele falou assim, ué, mas esse livro é para ensinar a sentar tijolo, um atrás do outro? Por que ele fez esse seguinte comentário? E por sinal de mau gosto. Porque, para quem não sabe, eu sou da área da construção civil. Eu tenho de formação a profissão de pedreiro, Porém, estou empreendendo nessa área, Eu mexo com reformas de casa, apartamentos, salas comerciais, enfim. Então, ele sabendo da minha atividade, ele fez esse questionamento. Uai, esse livro aí é para ensinar a sentar tijolo um atrás do outro? Então, o que é que eu percebi na fala dele? O que é que me veio à memória? É de que nós, por vezes, com a palavra, diminuímos pessoas. Nós, com a palavra negativa sobre determinada pessoa, a gente pode matar essa pessoa. Eu falo matar, é o sonho dessa pessoa, o projeto dessa pessoa, jogar um balde de água fria sobre o anseio, sobre o projeto dessas pessoas. Então, ele foi infeliz de ter falado aquilo comigo, porque ele tem um curso superior, ele tem um diploma, o canudo, que eu costumo brincar, que ele tem um canudo, e ele olhou para mim, vamos falar assim, de cima para baixo, questão de grau, escolaridade, e me menosprezou. Por quê? Eu sou pedreiro, eu não tenho faculdade, mas nem por isso eu sou mais ruim do que ele, nem por isso ele é melhor que eu. Então, na visão dele, o que eu entendi ali? Que eu não posso galgar posições maiores, eu não posso lutar em mudar da minha posição que eu estou, eu não posso lutar para aprender, principalmente lendo, que é uma coisa muito boa. Na cabeça dele eu estou limitado a isso. Só que ele foi infeliz de falar aquilo para mim. Primeiro que aquilo não me ofendeu, porque eu já fui curado disso. Em outra época, se ele ou outra pessoa me fala aquilo, naquele contexto, não tenha dúvida, eu iria sair dali chateado, cabisbaixo, muito triste. Ele tinha matado meus sonhos. Ele tinha, naquelas palavras dele, o que eu traduzi para mim? Olha que você não pode ler esse tipo de conteúdo, e nem outro. Você não pode, você é pedreiro, você tem que continuar pedreiro. Só que ele se enganou, porque essa palavra não pegou para mim. Eu repreendi em espírito aquela palavra na hora, eu falei, ele não está falando isso para mim. Eu não aceito essa palavra. Ele quis me diminuir, mas pelo contrário, naquele momento
ele me deu mais força para continuar. Ele me deu a clareza de que eu estou no caminho certo, porque é um assunto que eu gosto de ler, tenho vários livros que falam desse assunto, já li vários livros, continuo comprando, porque eu gosto, é um assunto que me atrai. E foi realmente esse assunto que me fez começar a ler. Eu não gostava de ler, mas como eu comecei a ouvir pessoas falando desse assunto, e aí eu tive o prazer de comprar o primeiro livro, e aí fui comprando, fui comprando. O certo é que eu tenho vários livros desse assunto, e esse aqui é só mais um. Então, lição que eu tomei disso? Que lição que eu tirei disso? É de que a minha palavra, a sua palavra, ela tem poder para matar qualquer sonho de qualquer pessoa. Mas ela também tem o poder de alavancar, de mostrar a direção, de levantar a pessoa, de trazer um ânimo para aquela pessoa através da fala. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o que fala. Por certas vezes, por várias vezes, a gente está cercado de pessoas que têm nos ajudado a enxergar coisas que a gente sozinho não enxergaria. E essas pessoas, às vezes enviadas por Deus, nos dá a direção, nos mostra a direção correta. Certa feita, já até falei num vídeo aqui, eu estava lutando para entender um certo processo que eu estava passando, uma fase que eu estava passando. E aí, eu caminhando, fazendo uma caminhada com um amigo, ali compartilhei parte daquele projeto, daquela situação que eu estava vivendo naquele momento, e ele disse uma palavra, e foi com uma pergunta: Fernando, mas e se você fizer assim assado? O que você já parou para pensar nisso? Eu falei, não, nunca tinha parado para pensar nisso não. E aí eu resolvi colocar isso em prática. Aquela pergunta, e não é que deu certo? Mudou o contexto tudo. Mudou a fase completamente, através de uma palavra. Então, nós temos que nos vigiar no que estamos falando, porque a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Ele foi muito infeliz de falar isso para mim, porque se ele fosse um cara inteligente, uma pessoa inteligente, que é o que eu esperaria dele, o que ele tinha falado para mim? Olha, rapaz, que coisa boa, né? Que coisa boa, mesmo você sendo pedreiro, você está de parabéns, você está buscando leitura, você está buscando entender, crescer intelectualmente, coisa boa. Você tem mais livros? Era isso que ele deveria ter me falado, mas infelizmente ele falou ao contrário disso. Agora eu paro para pensar, se fosse em outra época da minha vida, ou se ele estivesse falando para uma outra pessoa, do qual eu conheço, que não pode ouvir uma palavrinha que já se machuca. Gente, se fosse tempos atrás, não tão distante, eu teria ficado muito chateado. Isso teria me causado um dano emocional muito grande. Mas eu fui curado disso. E só sabe qual é o remédio que cura isso? Chama Jesus. O Espírito Santo de Deus é que nos cura disso. Só Ele pode nos curar disso. Hoje essas coisas não me abalam mais. Quer ver outro exemplo? Há uns 40 dias eu passei por uma situação meio que semelhante a essa. Como eu já falei, eu mexo com reformas e eu peguei uma sala comercial para fazer um serviço, reformar ela por completo. E na verdade foi o último dia meu lá nessa sala, já tinha de uns 35 dias de trabalho, eu resolvi ir sozinho. Resolvi sozinho porque era coisa de 2, 3 horas de serviço. Falei, não, eu vou sozinho. É sempre meu irmão tá comigo, né? Mas nesse dia ele não estava. Aí, como de costume, eu cheguei lá, dei o ok para a menina que fica lá na portaria, a porteira. E aí ela me deu o ok também, abriu o portão, ela já nos conhecia, né, já sabia de todo o esquema. Aí eu entrei com o carro, como era um dia de sábado, porque lá só podia trabalhar sábado, domingo ou feriado à noite. Como era sábado, aquele local era um prédio comercial, sábado pouquíssimas coisas funcionavam lá, pouquíssimas coisas. E muitos deles eram até só meio-dia, no sábado. Aí, como eu já ia mais, era no sábado mesmo,
Aquele sábado não era diferente. Cheguei lá, coloquei meu carro próximo do elevador, comecei a tirar minhas ferramentas, porque eram muitas, né? E eu sozinho. Então eu falei, não, ainda bem que essa garagem é aqui perto do elevador. Fui tirando do carro e colocando dentro do elevador. Quando eu finalizei de carregar essas ferramentas para dentro do elevador, que eu ia apertando o botão para subir, parou um carro na minha frente e fez a seguinte pergunta: quem te autorizou você entrar aí com esse carro? Você sabe de quem que é essa garagem? Não, mas quando eu olhei na fisionomia do cidadão, eu tinha visto ele uma vez. Eu tive um contato com ele uma vez. Mas eu percebi que ele não estava normal. Eu percebi. Estava nítido na cara dele. Eu não precisava conhecer ele 2 anos, 3 anos, 2 semanas, não. Eu vi ele uma vez. Mas o Espírito Santo de Deus me alertou. Foi, ele não está bem. Olha a expressão dele. E aí, ele repetiu de novo. Quem te autorizou, mas já com muita ignorância mesmo, aumentou o tom de voz. Quem te autorizou você entrar aqui com esse carro? Eu falei, ô senhor, bom dia. Rapaz, foi a menina lá da portaria. Ela me autorizou a entrar aqui com o carro, porque eu estou com muitas ferramentas aqui, então facilitava para mim entrar aqui com o carro, porque eu já subi com as ferramentas. Eu quero falar para você que você está impedido de entrar aqui com esse carro. Eu quero que você tire esse carro daqui agora. Você não tem o direito de entrar aqui com esse carro. Quem te autorizou, rapaz? Você está pensando que é quem para fazer isso? Para entrar aqui com o carro? Com autorização de quem? Você sabe quem eu sou, rapaz? E aí foi alterando a voz. Eu falei, não sei não, senhor, mas de antemão eu quero pedir perdão para o senhor. Eu quero pedir desculpa. Eu já vi que eu estou errado. O errado aqui sou eu. O senhor me desculpa. Isso jamais vai acontecer. Eu vou retirar essas ferramentas daqui do elevador, vou liberar o elevador e vou levar meu carro lá para fora. Depois eu subo com essas ferramentas. Rapaz, você não sabe quem eu sou. Eu sou síndico daqui deste lugar e eu tenho formação tal, tal, tal. Gente, quando ele me falou que era síndico, até aí tudo bem. Mas quando ele relatou quem ele era, que tinha um canudo, né, que era formado em tal coisa, ele quis me diminuir. Por quê? Porque ele olhou para mim, eu não estava sujo, mas estava com a calça de trabalho, calça de pedreiro, né, uma botina de pedreiro, uma camisa de pedreiro, inclusive com meu uniforme de trabalho. Então, ele quis me diminuir. Ele quis me colocar embaixo, abaixo dos pés dele, pela posição que ele tem, né? Diante de uma formação que ele tem. Quando ele falou isso, eu entendi rapidamente. Falei, coitado, esse aí é mais analfabeto que eu. Eu tenho isso comigo. Na hora eu detectei e coloquei no meu coração. É analfabeto mais que eu. Esse aí não entende de nada. Estudou para ser burro. Porque você sabia que tem gente que estuda para ser burro? Eu não acreditava nisso. Eu não acreditava nisso. Mas eu cheguei a essa conclusão. Educação você não acha no colégio, numa faculdade. Você tem ela em casa. É duro falar isso. Eu demorei a entender isso e não quis acreditar nisso. Mas hoje eu acredito nisso. Então esse cidadão, ele alterou a voz comigo, ele mudava de cor. Rapaz, você nunca mais faça isso. Eu falei, olha, novamente eu quero pedir perdão para o senhor. O senhor me desculpa, eu estou errado. Isso não vai mais acontecer. E não é bom mesmo que isso aconteça. E não é bom mesmo. Eu não quero nunca mais te encontrar com esse carro aqui dentro. Porque não é para entrar com o carro aqui dentro. Você não tem essa autorização. E aí eu falei, mais uma vez eu peço desculpa, senhor. Isso jamais vai acontecer. E aí ele foi vendo que eu não mudei meu tom de voz, não mudei meu semblante. Por várias e várias vezes eu pedi perdão e desculpa para ele. E aí ele foi se acalmando. Ele pensou que eu ia ter um embate com ele, de força, de ignorância. Mas eu não fiz isso. Eu continuei sereno, porque logo eu entendi qual que era aquela situação. E aí ele foi baixando, falou assim, olha, faz o seguinte, pode deixar seu carro aí, já que você entrou mesmo, eu tenho uma garagem aqui do lado, eu tenho uma outra aqui, fica tranquilo. Eu falei, mais uma vez eu quero agradecer o senhor me desculpa, mesmo assim eu prefiro tirar o carro. Você é quem sabe. E aí saiu. Gente, eu confesso para vocês que eu
Para mim, naquele momento, eu não tinha entendido a real motivo daquilo. Eu não tinha entendido. Mas ao chegar em casa, fazer uma análise, conversar com a minha esposa, eu relatei tudo para ela. E eu confesso para vocês que eu até chorei. Eu chorei porque foi uma tamanha humilhação. Mas aquilo me trouxe crescimento. É aqui que eu quero que vocês entendam. Aquilo me trouxe crescimento. Qual foi a lição que eu tirei disso? O Espírito Santo de Deus me falou claramente, igual eu estou falando para vocês nesse vídeo. Aonde eu quero chegar, aonde você quer chegar, Fernando, com aquelas atitudes, não pode. A posição que eu estou galgando, eu, Fernando, se eu tiver aquelas atitudes, não chegarei nunca na posição que eu quero. Você está me entendendo? Esse vídeo está servindo para você. Você às vezes está galgando uma certa posição, mas precisa deixar muitas coisas que você vem praticando. Uma delas é a ignorância. Uma delas é menosprezar o menor, aquele que está abaixo de você. Será que você não tem feito isso, não? Será que você não está tendo a oportunidade de fazer o contrário disso? Abençoar essa pessoa, dar um norte, dar uma direção para essa pessoa e está fazendo isso ao contrário, porque você está com a posição elevada que ela. O mundo dá volta. O mundo, nós costumamos falar aqui em casa que o mundo capota, ele roda. Hoje você está aqui, e se amanhã você estiver aqui? Como que você vai lidar com isso? Então, essa foi a lição que eu tirei disso. No momento foi doloroso? Muito. Foi triste? Demais. Mas hoje eu estou alegre em Cristo Jesus. Porque eu entendi que no objetivo que a gente traçou, no projeto que temos, tem um caminho. Tem um caminho a percorrer. Nós temos um caminho a percorrer. E nesse caminho, muitas pessoas levantarão para nos confrontar. Porque Cristo quer ver o meu e o seu comportamento diante desses confrontos. Você está preparado para isso? Comenta aqui nesse vídeo. Comenta as suas experiências, como você reagiria nessa situação. Você já passou situação semelhante a essa? Conta aqui para nós. O seu comentário vai ser de grande valia. Então, eu entendi que aquilo era um confronto. Eu precisava ser confrontado, porque senão amanhã eu poderia fazer pior com outra pessoa. É para isso que esses confrontos servem. Eu não quis dar de cara com ele. Não quis. A força minha era menor que a dele. Por vezes, ele queria esse confronto. Eu percebi que ele queria. Mas eu falei, não é confrontando que eu vou vencê-lo. É com palavras de desculpa e perdão. Ele vai abaixar, tenho certeza. Porque eu já fiz isso com outras pessoas e deu certo. Ali eu só repeti. Então eu quero falar para você que ignorância não se leva a nada. Eu fiquei imaginando, gente, eu, Fernando, há tempos atrás, como eu reagiria naquela situação. Olha, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida que a bagaceira ali ia ser feia. Primeiro que só estava eu e ele, tá? Tinha câmeras ali e tal, mas presencialmente só tinha eu e ele. Ele com a ignorância que obteve ali, né? Que estava demonstrando. E eu com a ignorância que eu sei que eu tenho, não ia ficar barato. Não ia ficar barato. Você já pensou se uma pessoa dessa tivesse armada? Eu não estava armado. Mas se eu fosse levar a palavra contra ele, subir o tom, e essa pessoa tivesse armada, olha o PT que não ia ser. Então, não temos nada a ganhar com a ignorância. Pelo contrário, só temos a perder. Quando eu contei isso para minha mãe fez a seguinte pergunta: meu filho, você nasceu de mim? Porque eu não agiria assim, não. Eu ia para cima dele, eu ia aprontar poucas e boas com ele. Eu falei, mãe, não é assim que funciona. Falei isso pro meu irmão, que fez o serviço 95% do tempo, foi comigo lá nesse serviço. Nesse dia ele não foi. Eu falei, Fernando, se eu tivesse lá, eu tinha se embolado com esse cara. Nós tinha batido esse estacionamento lá no tapa, no murro.
eu falei, graças a Deus que ele não estava lá. Porque não era para estar, quem era para estar era só eu. Aquela lição era para mim. Eu precisava daquele confronto, porque amanhã talvez eu repetiria ou fazia pior na vida de outra pessoa. Então, esse vídeo é para você que às vezes está está magoado porque ouviu uma palavra áspera, uma palavra com um tom mais alto. Gente, se apegue em Cristo Jesus. Jesus cura tudo isso. Jesus nos dá força para passar por cima de tudo isso. Eu confesso para vocês, se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida, a história teria sido totalmente diferente dessa que eu estou contando para vocês. Mas o Espírito Santo de Deus, ele estava comigo, estava me apaziguando, me acalmando. Em momento algum eu alterei com ele. Tanto é que ele percebeu e foi baixando a sua voz. Foi baixando o seu tom de voz. E ali nós se entendemos. Graças a Deus que não aconteceu o pior. Então esse vídeo serve de alerta. Você tem o dom, você tem a oportunidade de ter uma palavra de direcionamento às pessoas, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo, uma palavra que venha trazer força. E por que você não está usando essa palavra? Olha, é triste. Dias atrás, eu estava com um projeto em mãos e ansioso para começar esse projeto e tal, e caí na besteira, na inocência de apresentar isso para uma pessoa, e essa pessoa, ela apontou ali, no mínimo, uns 5 defeitos. Uns 5 defeitos negativos em cima daquele projeto, que eu nem tinha começado. É muito triste. E você sabe o que é mais triste? Essa pessoa nem da área é. Ela não entende, ela não é da área. Olha o grau, gente. Olha a vigilância que temos que ter. Às vezes pessoas vêm até a nós por entender que a gente está numa posição maior, às vezes tem um grau de conhecimento maior. Essa pessoa vai nos mostrar algo, esperando uma palavra de ânimo, de que tudo bem, é isso mesmo, vai em frente. De repente, eu e você chega lá e joga um balde de água fria naquele projeto. Gente, se o emocional dessa pessoa não for top, adoece, entristece, abandona aquele projeto. É assim. Quantas pessoas não tem ao meu redor aí que eu sei que tem grandes projetos e não executaram por quê? Foi falta de dinheiro? Desânimo. Desânimo de uma palavra, desânimo de um apontamento. Descrençaram, ficaram tristes e abandonaram aquilo ali para um canto. Então, para você que abandonou isso, um projeto, um sonho, pega ele de volta, apresenta ele na presença do Senhor Jesus, porque só ele vai dar-nos força e entendimento para que nós possamos vencer, concluir. É só com ele. Sem Jesus nós não somos nada. Por vezes eu tentei andar sem Jesus, não cheguei em lugar nenhum. Às vezes você está tentando fazer isso, ir sozinho, ir com seus próprios conhecimentos. É muito bom? Demais. É válido? Sim. Mas nós precisamos que tenha um Consolador, um Deus Todo-Poderoso, que é dono da prata, do ouro, dono do tempo, dono da sabedoria. Pede a Ele, apresente a Ele, porque quando você faz isso, nós fazemos isso, não é uma palavra de uma pessoa que vai nos derrotar, não é uma pessoa apontando que vai nos entristecer. Pelo contrário, isso nos traz ânimo. Esses confrontos vai nos alavancar, como esse moço fez comigo. Esse confronto me alavancou. Eu pensava de um jeito até aquele dia. Depois desse confronto, minha mente mudou totalmente. Então eu sou grato a Deus por esse moço ter me confrontado. Não tenho mágoa dele, inclusive tenho até ele no WhatsApp. Porque no dia que eu conheci ele, numa outra época, eu fui lá na sala desse camarada, dessa pessoa, fazer um orçamento para ele. Então eu peguei o zap dele, ele está no meu zap, até hoje está aqui. Ele não me reconheceu, mas eu reconheci ele, ele é o síndico lá daquele prédio. Além de síndico, ele tem uma formação acadêmica.
Tanto é que ele relatou lá para mim, nem sabia, tentando me diminuir, mas pelo contrário, ele me ajudou. Eu sou grato a ele, grato a Deus por este momento. Então, para você que às vezes é convidado para ir na casa de uma pessoa, de um colega, de um amigo, de um parente, para levar uma posição de palavras, pessoas te mostrar algo, não seja crítico, não seja crítico, deixa outro fazer isso, mas você não faça isso, porque é feio, é desonroso, é falta de educação, chegar apontando erros. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho um amigo que é engenheiro, eu aprendi isso com ele. Ele fala, Fernando, quando as pessoas me chamam para me mostrar o empreendimento que eles estão fazendo ou vão fazer, eu tenho total cuidado de não apontar erros. Eu não fui lá para isso. Eles não me chamaram lá para isso. A pessoa está lá alegre, contente, feliz, me chama para mostrar algo e chega lá e fica apontando os defeitos daquele lugar. Olha, tinha que fazer assim. Olha, aquilo ali está errado. Pensa como essa pessoa não vai ficar emocionalmente. Então não vamos fazer isso. Vamos ter palavras de cura. Vamos ter um olhar de cura. Um olhar de direcionamento. É importante nós carregarmos isso. E nós só vamos conseguir ter essa visão se deixarmos Cristo Jesus trabalhar nas nossas vidas. Se deixar o Espírito Santo de Deus trazer paz para os nossos corações. Essas palavras não me machucam mais. Essas palavras não me derrotam mais. Mas outro tempo, há tempos atrás, não tão longe, eu ficava doente. Eu ficava doente. Então há pessoas que não querem ver seu crescimento. Ele pensa que você, por ter uma profissão, vou falar da minha, de pedreiro, eu não posso galgar algo mais que isso. Eu não posso almejar ganhar X salário. Não posso, porque eu sou pedreiro. Olha que despreparo. A gente vê isso, eu passo por isso constantemente. É perceptível nas pessoas. Às vezes não falam, mas as suas ações demonstram isso. E eu não me abalo com isso. Eu não me abalo. Graças a Deus, Deus me curou disso. Então esse vídeo é para você. Pede cura a Deus. Senhor, que palavra nenhuma vem afetar meu coração. Que palavra nenhuma venha afetar a minha mente. E que eu possa seguir avante, confiando em Cristo, que é o autor e consumador das nossas fé. É só Ele, é por Ele. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa a sua experiência, deixa seu like, compartilha com alguém, porque esse canal é só bênção na sua vida. O intuito desse canal é ser uma bênção na sua vida e da sua família. Meu muito obrigado para você que chegou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios e os seus empreendimentos. Em nome de Jesus, você vai vencer.